Então, Carol, a gente está, na verdade, já estava em outra aula, né? Então, mais um motivo para a gente agradecer muito, né, pela disponibilidade de vir dialogar com a gente de um tema tão caro, né, que é a questão da saúde mental, especialmente nessa semana, né? Ontem nós comemoramos, né, o Dia da Luta Antimanicomial, essa luta tão importante, principalmente nesse momento, né? Eu acho que o momento da pandemia está dando bastante visibilidade para essa temática da saúde mental, porque se a saúde mental era algo que era mais discutido como se fosse pessoas que tomam remédio psiquiátrico ou usuários e usuárias de CAPs, com a pandemia, a questão da saúde mental está tema corrente, né? É o nosso tema cotidiano, que todos falam, né? Ou seja, a pandemia, o isolamento, ele evidencia a necessidade de um cuidado para a saúde mental, né? Um cuidado que muitas vezes a gente não tem, né? Porque a gente se ocupa de tantas coisas justamente para preencher esse vazio, preencher as nossas questões, e quando a gente se vê sem essas ocupações, ou seja, sem essas distrações, a gente é obrigado e obrigadas a se deparar com a gente mesmo, vem muitas questões, né? Questões de solidão, questões de depressão, ansiedade, são muitos dos temas recorrentes que a gente tem vivenciado justamente por um período que a gente está vivendo, que é uma dupla catástrofe, na verdade, né? A catástrofe, né, de uma pandemia e uma catástrofe política, né? Então, a concorrência aí de prioridades e de questões da nossa saúde mental também problemáticas, né? Então, a gente do grupo, né, do Núcleo Belém da Abrapso, né, a Abrapso é essa Associação Brasileira de Psicologia Social, então uma iniciativa bem legal das coordenadoras, né, da equipe que faz parte do Núcleo Belém. Eu agradeço o convite de mediar, né, é uma honra estar conversando aqui com a Carol, né, Carol, quanto tempo, né, inclusive, né, quanto tempo que a gente não se vê, tem 2 meses no mínimo, né, que a gente não se vê, a gente não se encontra lá pelo programa, então é uma alegria, né, eu até falo para as meninas que uma das coisas que me alegram, né, nessa quarentena está sendo justamente os momentos de encontro, né, os momentos do grupo, de orientação dos trabalhos, né, porque quando a gente se vê, quando a gente olha para o mundo, né, exterior, que a gente vê as pessoas, porque o distanciamento físico, ele não tem que ser um distanciamento afetivo, né? Então, eu acho que esses encontros, eles são bem potentes, bem interessantes para isso. Mas, enfim, agora eu quero, né, na verdade, te escutar. E primeiro, né, eu gostaria que tu te apresentasse, né? Tem um podcast que eu gosto, que é o Mamilos, elas sempre falam de uma maneira, e meu sonho era falar, e vou falar agora, tá? Então, Carol Veiga, diga para todos quem é você na fila do pão. Eu, na fila do pão, sou aquela que está perdida, assim. Qual é o pão que eu tenho que comprar mesmo? Mas, assim, ó, primeiro eu queria agradecer o convite da professora Lúcia, minha companheira lá do PPGP, da Universidade Federal do Pará. Agradecer essa iniciativa tão importante da Abrapso, aqui do Núcleo Norte. Eu sei que está acontecendo no país inteiro, de garantir possibilidades de encontro. A gente precisa disso para a manutenção da nossa saúde mental, né? Nós tivemos uma saída de território, vamos dizer assim, daquilo que a gente entendia como normalidade, muito abrupta. Então, todos nós fomos pegos de surpresa nesse sentido. Apesar da gente saber desde dezembro que isso ia vir, por alguma hora ia chegar na gente, né? Mas a gente sempre fica naquela ilusão, não vai chegar, é lá na China e tal, e agora está aqui. Então, a gente foi abruptamente convocado a viver com Covid. Né? E, então, essa iniciativa que a Abrapso está fazendo, de manter possibilidades de encontro, ela é fundamental, e eu diria que ela já é uma ação de saúde mental fundamental para todos nós. Né? A gente precisa se encontrar, seja como for, virtualmente, pelo WhatsApp, por aqui, enfim, como der, né? Cada um vai encontrar pela janela, pela sacada, gritando pro vizinho, ó, vizinho, né? Mas não dá para ficar sozinho, não. E quando a gente estiver sozinho, não estiver legal, já tem que pedir ajuda para alguém aí da nossa rede afetiva.
Então, eu queria agradecer muito o convite e a iniciativa da Abrapso, agradecer a Crícia também, que fez contato comigo, né, para estar conversando hoje. O que eu pensei? Eu pensei em falar uns minutinhos, Lúcia, dar um pontapé inicial nesse debate, e aí depois a gente ir conversando com quem for pintando aí. Qualquer coisa que eu não tiver travar a minha voz, aí tu me avisa aí. Então, primeiro, falar da relevância desse 18 de maio. A gente está no meio, né, do mês da luta antimanicomial. Esse 18 de maio, a gente teve que fazer uma improvisação e fazer completamente diferente do que a gente sempre fez, né? Porque a gente sempre vai para a rua no 18 de maio. A rua é o nosso palco no 18 de maio. E esse ano a gente fez um 18 de maio virtual. Então, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental fez 24 horas, fez um viradão cultural da saúde mental. A gente ficou 26 horas, na verdade, no ar, pela página do Facebook do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Se vocês depois quiserem entrar lá, tem coisas muito legais, vários professores da UFPA, vários usuários daqui, trabalhadores da rede do Sul, de fora do país, enfim, todo mundo que é do campo da saúde mental foi lá dar pitaco, foi muito legal. Tem lives também, dá para curtir. E por que a gente quis marcar esse dia da luta, mesmo que ele tenha sido feito virtualmente? Porque nós ainda estamos num campo de disputa. A reforma psiquiátrica no Brasil, ela se viabilizou no campo da legislação. Nós temos uma lei, a 10.216, que garante lá o cuidado e liberdade numa rede substitutiva, porém a gente ainda tem hospitais psiquiátricos. Nós temos muitas pessoas que vivem hoje no Brasil em confinamento, não por opção, por falta, talvez, de opção, por falta de uma rede de atenção psicossocial potente, capaz de acolher essas pessoas, mas também porque tem esse tensionamento conceitual de como tratar a loucura. Então, historicamente, a loucura foi isolada e segregada, né, ao campo da psiquiatria, e o campo da psiquiatria funda o nosocômio, o manicômio, o hospital psiquiátrico, o nome que a gente quiser dar. Agora a gente está chamando de comunidade terapêutica, né? Porque é o lugar do confinamento onde as pessoas ficam guardadas para se curar, entre aspas, como se fosse possível a gente se curar da gente mesmo. Então, nesse ambiente de segregação, a ideia era inicial, lá no gesto do Pinel, de devolver a pessoa curada para a sociedade. Esse negócio fracassou redondamente em tudo que é lugar do mundo, e surgiu, em contraponto a isso, um processo de reforma que foi evoluindo, e que aqui no Brasil evoluiu para a reforma psiquiátrica brasileira, que tem características próprias, mas uma das questões que eu acho que é importante de destacar aqui é que a nossa luta do movimento social, da luta antimanicomial, sempre foi pelo reconhecimento da cidadania do louco. Quer dizer, o louco como sujeito, o louco como cidadão. Então, como eu, como qualquer outro, ele tem direito ao que ele quiser e puder. E as políticas públicas têm que estar postas para dar conta, obviamente, de garantir os direitos dele, apesar dele ter recebido em algum momento da sua vida um diagnóstico. O que não quer dizer também que ele concorde com esse diagnóstico que ele recebeu. Então, a gente luta por isso, essa é a nossa bandeira central, uma sociedade sem manicômios e um cuidado em liberdade em rede substitutiva. O dia 18, ele surge, para quem tem interesse histórico, né, no encontro de Bauru, mais de 30 anos atrás, então, quando se firma essa ideia entre trabalhadores, usuários e familiares. Queremos uma rede substitutiva sem manicômio. Ali a gente funda, então, essa bandeira de luta, que no país ela é extremamente potente. Aqui no norte, aqui em Belém especificamente, o movimento da luta antimanicomial é extremamente potente. Vocês têm um processo histórico muito legal. Eu sou gaúcha, eu esqueci de dizer isso lá no início. Eu estou aqui fazendo meu pós-doutorado ali na UFPA, né, no programa de psicologia. Mas o norte tem aqui Rosângela Cecim, tem Marilda Couto, tem o Esther, o Sena, tem uma galera aí que eu não quero ficar citando o nome, depois a gente esquece umas pessoas, mas que tem feito acontecer o campo da reforma aqui. E
nesse processo da Covid acontecendo no território brasileiro, a gente teve um encolhimento da rede. Porque o que aconteceu? E aí eu queria destacar isso. Todo mundo tem dito assim, é a primeira rede que se desarticulou foi a rede de atenção psicossocial. Na verdade, todas as redes se desarticularam. Por quê? Qual é o mandato social que está explícito e implícito? Garantia de leito e garantia de respirador. Não que o leito e o respirador não sejam importantes, eles são fundamentais. Mas qualquer gestor público que conheça o beabá da gestão pública sabe que ele não pode fazer uma aposta do ponto de vista da gestão pública apenas em tecnologia de alta densidade e, portanto, alta complexidade e custo elevadíssimo. Vidas não têm preço, mas a gestão obriga a pessoa que coordena as políticas a conhecer todos os processos de gestão e pensar como é que eu vou fazer o enfrentamento desse problema para ter o melhor custo-benefício, que a maioria da população possa se beneficiar. O que a gente vê no caso brasileiro? O governo federal, ele simplesmente ignorou esse processo. Isso desperta lá em dezembro, na China, e nós estamos agora em maio, atravessados pelo centro da pandemia. Até tenho que dizer que o governo do estado está tentando produzir uma resposta, mas você tem uma dificuldade quando você tem fraturas históricas que nunca foram olhadas no território. Então, nós temos um mandato agora social de garantir o atendimento dessas pessoas, mas essas pessoas elas não vão precisar só do leito e do respirador. Elas precisam ser identificadas antes, e quanto antes eu identificar que essa pessoa está com uma sintomatologia que pode ser Covid, mais chance eu tenho de salvar a vida dela. Então, precisaríamos ter uma rede robusta na atenção básica para poder estar identificando. Mas nenhum trabalhador vai querer sair para a rua para se contaminar. Ele tem que ter a garantia de poder sair com qualidade, com EPI, para poder fazer. Qual é o protocolo que eu vou usar de biossegurança para me fazer a minha visita domiciliar, para me atender o meu paciente no consultório? Isso teria que estar claro e desenhado, e houve tempo para pensar isso. Mas, novamente, a aposta brasileira vai lá no fim do túnel, lá na internação, em vez de pensar prevenção e promoção em saúde. Certo? Então, eu acho que é um momento também para o Brasil se repensar. Não dá para ficar no modelo biomédico hegemônico, nós perdemos muitas vidas apostando nisso. Assim foi no campo da saúde mental. O que está acontecendo agora com o Covid, dadas as proporções, acontece também na saúde mental. Em vez de ter uma rede qualificada na atenção básica, com CAPs, com unidade de acolhimento, todo mundo quer jogar dinheiro lá no leito de internação, que é a última coisa que a gente vai precisar quando a gente tiver perdido a saúde. Nós temos que parar de pensar a doença e pensar a saúde. Saúde é promoção. Desde a instituição do SUS, em 88, a gente diz que saúde não é só ausência de doença. É um conjunto de fatores que eu preciso ter, que a gente pode chamar aí de determinantes de saúde, né? Que vão garantir que a pessoa possa ter uma vida plena. E, claro, se ela precisar do leito, o leito tem que estar lá. Se ela precisar do respirador, o respirador tem que estar lá. Se ela precisar da alta tecnologia, ela tem que estar lá. Mas o bom gestor, ele pensa todo esse processo de cuidado até chegar lá na ponta da pirâmide, vamos dizer assim, onde ele vai precisar do leito para realmente resolver aquele problema, aquela crise que está posta ali. Né? Então, um gestor, ele não pode se guiar pelo pensamento do senso comum. O pensamento do senso comum, no campo da saúde mental, é que toda pessoa louca tem que ir para o hospício ou para a comunidade terapêutica. Usou droga! Bota ele lá na comunidade terapêutica. Ele vai encontrar Jesus e vai se curar. Não, essa pessoa tem uma série de possibilidades postas em território que tem que ser proporcionadas por políticas públicas adequadas. E até nessa história, Lúcia, acho que a mídia ela ajudou muito a criar essa confusão de que era só o leito que ia resolver. Porque a mídia ficava o tempo inteiro em cima disso. Em vez de
fazer outras questões para os gestores, aí o gestor fica naquela pressão, ele é que nem um jogo, imagina ali um ringue de boxe, né? O cara tá nas cordas, então ele vai desesperado e monta o hospital de campanha e compra equipamento. Não que ele não tenha que fazer isso, eu volto a dizer para quem tá entrando agora, vai pegar e vai dizer que essa louca tá dizendo que não tem que ter, né? Mas nós temos que ter a rede toda funcionando a pleno pulmão para poder garantir que os pulmõezinhos de todos nós possam encontrar os respiradores se eles precisarem desse respirador. Então, o gestor ele tem que fazer escolhas que são dentro de um orçamento, mas elas são escolhas baseadas na ciência, que é algo que hoje nesse país é quase um crime, dada a conjuntura nacional de uma política totalmente necropolítica, total, né? E a gente está observando isso. Não é de hoje que a gente vê também esse tipo de ação, mas além de uma aposta política, ela também é uma aposta técnica. Ela é científica, ela é técnica, é política. Essa eu acho que é outra fratura que a gente tem que superar. Tem gente que diz, eu sou técnico, e o outro é político. Não existe, isso é uma palhaçada. A gente é técnico e político ao mesmo tempo. Assim como a gente torce para o Inter, para o Colorado, sei lá para quem a gente quiser, né? Então, é preciso vencer esse temor de dizer, não, a minha política é uma política de defesa à vida. Quando a gente está falando de política, a gente não está falando de partido. A gente está dizendo qual é a política que sustenta as relações sociais de um território. Por isso que a gente tem falado em necropolítica no nosso campo hoje, da saúde, dadas as apostas do governo federal, que nem ministro nós temos um interino, no momento mais grave da nossa história, no auge da pandemia. Bom, eu queria também falar dessas políticas públicas potentes para responder, que elas têm que ser construídas em comunhão com a sociedade. Para isso, o Estado brasileiro optou por um modelo, que é o modelo do Sistema Único de Saúde, que garante a participação do cidadão na tomada de decisão, inclusive para dizer que o orçamento vai para cá ou vai para lá, né? Então, nós também temos que pensar, eu estou ocupando esse espaço, eu estou lá disputando esse orçamento, eu estou lá dizendo que eu quero mais unidades básicas, com vínculos de trabalhos adequados para os trabalhadores e não precários, com gestão plena, ou eu estou me ausentando desse debate e só reclamando depois, entende? Eu acho que essa questão a gente tem que se fazer também. Além da gente ter que trabalhar em rede, ou seja, nós vamos precisar do hospital, mas nós vamos precisar da atenção básica potente trabalhando. A atenção básica ela já vinha sendo, desde a emenda constitucional 95, a gente já está na UTI, na saúde, né? A emenda constitucional 95, para quem não conhece, ela congelou os gastos em saúde para os próximos 20 anos e na educação também. Então, essa trancada lá em 2017 desse orçamento está respingando agora em 2020. De encontrarmos uma pandemia no meio do caminho e uma rede que foi fragilizada pela falta de orçamento. Não se faz saúde sem orçamento. É preciso de orçamento, sim. De recursos humanos qualificados, de bom vínculo de trabalho, de estruturas qualificadas, a gente faz, junto com o professor Eric, né, a pesquisa do PIMAC, e a gente observa o quê? Não temos estrutura nas nossas unidades básicas mínimas para os profissionais trabalharem e garantirem o fluxo assistencial dos usuários. Não temos vínculo de trabalho bom para os nossos trabalhadores se sentirem seguros para fazer aquilo que tecnicamente, cientificamente é determinado. Então, a gente tem que olhar para esses problemas. A pandemia também nos dá a possibilidade de fazer essas reflexões, como a gente está fazendo agora. Evidentemente, eu sou daquelas que acho que trabalhador de saúde, eu sou uma trabalhadora do SUS, eu me considero assim, muito antes do que ser uma professora, eu me considero trabalhadora do SUS. Eu não acho que a gente é herói, nem acho que a gente tem uma missão divina. A gente escolheu uma profissão e a gente ama o que a gente faz, eu não tenho dúvida, né? Mas eu quero viver. Eu não quero me expor a um risco desnecessário. Então, nós, como quem é gestor, eu estou dizendo nós como gestores, como se eu fosse gestora, eu não sou gestora, no momento eu não estou gestora, mas a gente tem que pensar a proteção dos nossos trabalhadores. Então, o trabalhador tem que ter o EPI, ele tem que ter o protocolo de biossegurança, ele tem que ter tudo nos trinques para ele poder
fazer a visita domiciliar com segurança, receber o paciente no consultório lá da unidade básica com segurança. Senão é claro que essa rede vai se encolher. Todo mundo ficou com medo, todo mundo se encolheu. O profissional de saúde não é feito de outra matéria, ele é feito da mesma matéria do que nós. Ele é humano, ele tem medo também. Mas além de ter, então, uma atenção básica, de ter equipamento de proteção individual, a gente precisa, numa situação de crise, de pandemia dessas, pensar a renda, gente, a renda básica. A gente viu o fiasco desses R$600. As filas dos bancos são extremamente contagiosas para a população, que tem que ficar exposta, mendigando um acesso. Aí fomos descobrir que existiam brasileiros que não tinham CPF. Descobrimos que tem brasileiros que não têm certidão de nascimento. Nós, do campo da saúde, já sabemos há anos isso. Por que é que isso não se resolveu antes? Como é que o cidadão brasileiro nasce num hospital e sai sem uma certidão, que é um direito que está posto na lei? Né? Da rede cegonha está lá. Então, vocês vejam que a gente tem leis avançadíssimas, mas nós temos que fazer cumprir no nosso país aquilo que está posto no papel. Como diriam nossos amigos italianos, a carta não canta. A gente é que tem que gritar, senão não sai do papel. Além da questão da renda, eu não poderia deixar de falar da mobilidade urbana. Algumas pessoas vão ter que ir trabalhar, porque elas são de serviços essenciais, como os da saúde. Então, elas têm que ter a garantia da mobilidade. Eu não posso tirar metade da frota e fazer as pessoas tudo se entupir dentro de um ônibus, porque eu vou estar criando um novo foco. Isso é o planejamento estratégico de uma situação de crise, é pensar todos esses fatores, e não é só pensar lá o leito e o respirador. Né? Então, esse transporte ele tem que ser de qualidade, ele tem que estar posto. E temos que pensar o que é essencial. Eu quase caio para trás quando eu vejo aqui o protocolo, a resolução do município dizendo que a empregada doméstica é essencial. Gente, a empregada doméstica é essencial que ela viva, que ela esteja viva e com saúde na sua casa, cuidando dos seus. A gente faz a nossa limpeza e depois, quando der, paga o salário dela, tudo normal, e quando der, ela volta. Né? A gente tem que acabar com essa cisão Casa Grande senzala, que a gente ainda tem, que é outro problema que nós temos que enfrentar, que é o racismo estrutural. Tem muita coisa para falar, eu vou me conter no meu aqui, porque tu sabe que eu falo, né, Lúcia? O povo que me conhece sabe que eu falo. Falei da moradia, eu queria falar também da questão do acesso ao trabalho, óbvio, né? Ter a garantia de receber o seu salário, de fazer o trabalho de um outro formato, como a gente está fazendo agora, remotamente, na universidade. Isso é fundamental. A cultura, sem a cultura, o que seria de nós nesse momento de pandemia? Olha que fundamental que é a cultura. É música que a gente ouve, é um livro que a gente lê, é uma live que a gente assiste, é um filme, é uma série. A cultura nos salva, a arte salva. Então, precisa ter investimento de política pública na cultura, é fundamental. E uma rede de apoio potente nos territórios. Essa rede de apoio, cada um vai tecendo a sua, e cabe a gente, quando a gente for acessar essas pessoas, tentar descobrir qual é a rede de apoio e alinhavar apoios e estratégias que façam sentido para essa pessoa. Com isso, eu já vou me encaminhando aqui para o final, mas quando eu conversava com a Cris, ela me disse também da questão das vulnerabilidades. Quando eu falo população, população é muita coisa, né? A nossa população tem muitas populações dentro da população, e a gente tem que olhar as iniquidades de saúde, a gente tem que olhar as vulnerabilidades das populações. Então, por exemplo, as mulheres como nós, que somos duas mulheres, nós estamos numa situação de maior risco agora do que os homens. Tanto que a violência doméstica triplicou. Pode não estar acontecendo na minha casa, na tua, mas acontece na casa de muitas mulheres. O fato de ficar em casa, que é uma garantia de ficar vivo por causa do Covid, pode implicar na morte por feminicídio dessa mulher. E isso está colocado, não são números, são mulheres que sucumbiram nesse período por conta das violências domésticas. Então, essa é uma população que precisa de um olhar e de uma política pública específica. Só que a maioria dos nossos gestores são homens. E eu diria, não é que um homem não possa pensar a mulher, ele pode, mas ele tem que ouvir a mulher. As mulheres têm que poder falar como é que elas querem ser cuidadas e de que forma que elas querem a garantia dos seus direitos. Assim como a população negra, a gente falou há pouco do racismo estrutural.
Quem é que está morrendo mais? Agora a gente acabou de ter uma luta nacionalmente para poder botar o quesito raça-cor. Porque não estava sendo preenchido. Então, iam morrer pessoas que a gente não sabia qual a cor delas. Mas nós precisamos saber. Nós temos que saber depois quem é que morreu. Quem é que está morrendo mais? Onde é que está morrendo mais gente? São Paulo está morrendo na favela. Então, não é um vírus democrático, coisíssima nenhuma. Ele pode, sim, atingir a qualquer pessoa? Pode. Só que ele vai atingir mais as pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Como você diz para uma família que tem 8 pessoas e elas vivem numa peça? Como você diz, eu tive há pouco aqui em Bragança com o Multicamp e fui fazer uma visita domiciliar e a moça tinha 4 filhos. O marido sai para trabalhar, ela fica com os 4 filhos trabalhando em casa, fazendo horrores de coisa, e ela tem que buscar água numa torneira a 4 quadras de distância. Então, uma ação simples como lavar as mãos com água e sabão é um complicador para essa mulher que está com 4 crianças dentro de uma peça de madeira que não tem água encanada. Num estado rico como o estado do Pará, que tem de um tudo maravilhoso para o que tu quiser. Todo mundo sabe cantar, todo mundo toca um instrumento, um povo maravilhoso, cheio de riquezas naturais, uma biodiversidade incrível da Amazônia. Onde está o dinheiro do Pará? Né? Que a gente tem pessoas vivendo na própria cidade de Belém sem saneamento básico. Então, são fraturas que a gente fingiu que não tá, passou uma colinha ali, né? E vamos seguindo, vamos que vamos. Não, essa é a oportunidade da gente olhar também para essas fraturas. Mesma coisa a gente poderia dizer das comunidades indígenas. Eu estava lendo que algumas comunidades indígenas aqui da América Latina, da América do Sul, elas estão levando os seus anciãos para dentro da floresta para proteger eles do Covid. Porque isso é uma doença de homem branco que traz. E eles, se eles ficarem lá isolados, eles vão ter a garantia realmente do cuidado. Se eles estão em contato com a sociedade aqui, né, numa cidade como Belém, eles estão também mais vulneráveis por não ter todos os acessos, todas as garantias de acesso postas. E aí eu poderia dizer várias outras populações, as ribeirinhas, enfim, os quilombolas, etc. Então, a gente precisa combater essas iniquidades, olhar os determinantes sociais de saúde, que a gente não olhou ao longo dos anos aí, para poder fazer um enfrentamento potente, trabalhar em rede, em linha de cuidado, ou seja, juntar as pontas, né, desses serviços, e esses serviços, eles precisam estar abertos, eles precisam trabalhar. Para isso, eles precisam ter as garantias mínimas de segurança, de biossegurança, para poder fazer um bom atendimento à população. Eu não vou fazer um bom atendimento se eu estiver pendente da minha própria saúde. Eu vou estar ali, vou estar nervosa. Ai, meu Deus, será que eu vou me contaminar? Será que eu não vou? Então, eu preciso ter treinamento, capacitação, protocolo, ter todos os equipamentos para poder fazer. E aí a gente vê que onde a atenção básica, Niterói, por exemplo, para dar um exemplo concreto, entrou em ação desde o primeiro momento do Covid, os números são melhores. Os estados e os municípios que não olharam só o respirador, olharam o respirador, mas olharam também como que eu fortaleço a minha atenção básica, que também, além da EC 95, a gente tem que dizer, teve alterações importantes na PNAB, na Política Nacional de Atenção Básica. Desde 2007, agora esse atual governo, esse desgoverno que nós temos, federal, ele alterou tanto a PNAB, tanto que ele mudou a cara do trabalho. Nós não temos mais um trabalho usuário centrado e nem de base territorial. Se a gente olhar a PNAB hoje, ela é para atendimento médico ambulatorial. Essa é a característica, e ao mesmo tempo eles destruíram mais médicos. Então, a gente criou um caldo horroroso para fazer o enfrentamento da Covid, dada a escolha que foi feita, não tem como dizer diferente, né? Pela cidadania brasileira aí, que fez uma escolha de um caminho que nos levou a essa necropolítica. Mas no meio de tudo isso, para mim finalizar mesmo, que eu falo de vou finalizar e não finalizo, mas agora eu vou finalizar. Eu acho que a gente tem que aprender também das boas experiências, né? Quando a gente vai
sentando com as pessoas do estado, sentando com as pessoas do município. Eu estou tendo essa oportunidade, Lúcia, acho que é importante. Eu estou fazendo meu pós-doutorado aqui, e por conta disso, a professora Ana Cleide, a professora Eunice, o professor Leandro, eles montaram uma clínica virtual da Universidade Federal do Pará e nos convidaram para ajudar. Então, eu estou dando supervisão, estou trabalhando junto a esse projeto de extensão ali da UFPA, e a gente está tendo a oportunidade de dialogar com o Estado, dialogar com o município. Eles querem atender, mas eles precisam dessas seguranças. Eles querem trabalhar em rede, mas eles precisam aprender a trabalhar com pandemia. Como que faz a atenção a uma situação de emergência e de crise? Então, a gente está vendo que é possível construir uma ponte juntos, e a gente tem feito isso, a gente tem se encontrado virtualmente, obviamente, porque estamos seguindo os protocolos da OMS. Então, virtualmente, a gente se encontra e vai ajudando a costurar essa rede que está, sim, super fragmentada, não resta a menor dúvida, que tem vários buracos assistenciais importantes, muitos gargalos, muitas dificuldades também por conta dessa questão orçamentária, mas que é possível cuidar e cuidar em liberdade desde que a gente se junte para construir uma rede de apoio e esse cuidado acontecer lá na ponta. Então, essa experiência é uma experiência bacana que está acontecendo aqui e que eu acho que também é missão da universidade nesse momento, se reinventar e expandir. A UFPA tem a clínica há muitos anos funcionando, mas a clínica presencial, né? E nesse momento, então, se criou essa virtual para poder tentar ajudar a população paraense a enfrentar os problemas advindos do confinamento. Porque são problemas de saúde mental que são advindos do confinamento, mais os problemas que as pessoas já tinham, óbvio, somados aí. E eu acho que a saída para nós é essa, é na coletividade, é a gente se dando conta que é preciso pressionar os nossos gestores sempre por políticas públicas robustas e que favoreçam a população e os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, e não 1% da população brasileira que está sempre ganhando em cima do sofrimento da grande maioria da população. Um pouco era isso que eu queria trazer. Maravilha, Carol. Acho que, na verdade, tu, né, expõe as fraturas, né, que, na verdade, a pandemia ela está evidenciando. São fraturas que já estavam aí e que há um realce, né, há um infeliz e trágico realce de tudo isso, que na verdade, as fraturas estavam ali e agora elas ficaram expostas, né? E de tudo que tu falaste, é até difícil a gente ficar, fico tonta, né? De tantos problemas elencados, porque é isso mesmo. Eu acho que dá, na verdade, para a gente sintetizar como está expondo a falência de um sistema político, né, mais amplo, que eu chamaria aqui de forma sintética como capitalismo, né? Esse capitalismo esse capitalismo genocida, que ele vai tanto, por exemplo, que é uma renda básica, que realmente é básica mesmo, e mesmo assim ela é ineficaz, né? Como tu já expuseste, ou seja, mesmo para pegar essa renda básica, eu preciso de CPF, eu preciso de carteira, eu preciso de um celular, um smartphone, né? A estratégia que eles estavam fazendo, que um código para um smartphone, é surreal, né? Essas lógicas. A questão do saneamento, né? Da água potável, ou seja, tem casas que não tem, aqui na frente da universidade, né? Na terra firme e tudo mais. Então, está expondo, né? Uma das questões que tu colocaste, que é super interessante, é que agora, mais do que nunca, a gente está se encontrando, estudando, se informando online, como a gente está fazendo agora. Então, para mim, tem sido um presente, na verdade, várias falas, né? Que agora a gente sintetiza essas conferências como lives, né? Como ao vivo, e que antes a gente não tinha, certo? Então, isso, para mim, tem sido muito interessante. No entanto,
quem tem acesso à internet, né? Ou seja, a ideia de internet que antes era vista, né, que até eu acho que há 2 meses atrás, algo que não era básico, hoje em dia a gente está vendo que é básico, né? Porque é quando a gente consegue falar com as pessoas queridas, é quando a gente consegue ter acesso a certos direitos, né, como a renda básica, enfim, e como a gente tem acesso à informação, né, que extrapole as mensagens de WhatsApp. Então, eu acho que esse recurso online, né, por exemplo, essa estratégia excelente dos atendimentos online, né, de atendimentos psicológicos online, são fantásticos, mas aí a gente também se pergunta, quem tem acesso à internet, quem tem acesso a um celular, a um computador, que possa fazer esses atendimentos, né? E aí a gente volta para a questão da atenção básica, que tu começaste a tua fala ratificando isso, e é imprescindível, ou seja, a gente, mesmo agora na pandemia, que todo mundo está falando de saúde, todo mundo está falando de SUS, mas só está falando dos respiradores, está falando como tu bem colocaste, dos hospitais de campanha. E aí a gente vê, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, né, que o PEMAC mesmo mostrou a quantidade, o quanto eles estão diminuindo a quantidade de agentes comunitários de saúde, uma peça fundamental para a nossa atenção básica e para a saúde mental, sendo diminuída, sendo, né, precarizada o trabalho. Ou seja, as pessoas, o que eu tenho escutado das pessoas, né, principalmente das pessoas mais pobres, é que primeiro, não nomeio essa doença, chamo essa doença, parece muito como se falava do câncer, né, que é uma doença que não se pode dizer o nome, né, ainda os mais antigos não chamam de câncer, chamam aquela doença, e eu vejo falar, não é isso não, eu falo, isso o quê? Essa doença, né, que primeiro que tem uma disputa ideológica, né, eu recebo de vez em quando uns no WhatsApp, assim, quem está a favor do vírus, né? Então, é como se quem tivesse agindo, né, de forma coerente com o que a ciência diz, com o que os dados dizem, esteja a favor do vírus, né? E quem está negando, né, que não quer levar um túmulo nas costas, como disse a secretária de Cultura, né, recentemente, quem não está carregando o túmulo nas costas, fossem negar o vírus, fossem, assim, tivesse a favor do vírus, né, como se o vírus, quem tivesse a favor do vírus, está contra o governo, enfim. E não é assim, a gente quer destruir o governo, queremos, mas não à custa do vírus, não à custa da morte das pessoas, né? E é uma situação muito lamentável, cara, muito mesmo, assim, que horas até chega a desesperança, é porque não se pode esperar nada desse governo, do governo federal, né? Minimamente, não se pode, né? Ele quer a atitude, né? Já citaste de necropolítica, é isso mesmo, é a política da morte, ele não importa. Então, algumas pessoas têm receio de falar em fascismo, que eu não tenho, porque, para mim, a minha definição de fascismo é essa, né? É eleger vidas que valem, vidas que não valem, né? E as vidas que valem, elas estão protegidas de uma forma ou de outra, né? Porque eles têm os hospitais, os melhores hospitais do país, mesmo quem está fora dos grandes centros, como nós aqui em Belém, tu tendo recurso, tu vai, paga o seu jatinho particular de 120 mil reais, a tua UTI móvel, para chegar nisso. Então, de fato, não é uma questão democrática, né? Mas voltando para essa perspectiva da saúde mental, e claro que tudo tem a ver com a saúde mental, né? Então, eu particularmente, a minha saúde mental está extremamente abalada, no sentido extremamente, assim, extremamente não, porque eu tenho conseguido, né, dar conta da minha vida, mas a minha sensação de desamparo frente às instituições, a gente está vendo uma escalada, não falo que a gente está na beira do precipício, a gente já está no precipício totalmente, né? A gente já está, fala assim, o Bolsonaro passou dos limites. Gente, ele não tem limites, essa que é a nossa questão. Então, a angústia é muito grande desse desamparo de instituições que minimamente possam nos proteger, né? A gente vai chegar em pouco tempo em 100 mil mortes no Brasil, se nada for feito. E eu não consigo visualizar alguma coisa sendo feita por um governo, né? Por esse governo federal. Então, a saúde mental, eu acho que, como eu comecei dizendo, esse debate,
Primeiro que eu acho que a pandemia também, ela ampliou o que a gente chama de saúde mental, né, Carol? Ou seja, que era só uma questão, né, de pensar nos usuários do CAPS, em pensar uma crise episódica, e agora todo mundo está tendo que lidar com a sua saúde mental, falar da saúde mental, né? E um outro elemento que tu colocaste muito bem é a saúde mental dos profissionais de saúde, né? Que pouco se fala que são heróis, vamos bater palmas e tudo mais, que eu acho que é interessante, né? No entanto, a saúde mental desses profissionais que são obrigados a sair de casa, né? Sem todos os cuidados com essa população, né? A saúde mental das mulheres, como tu também colocaste, ou seja, as mulheres estão em casa, são as mais vulneráveis, obviamente, pela questão da violência, né, de gênero, que tu já citaste, mas também elas que cuidam dos outros, elas que cuidam dos doentes, né? E elas estão agora também, nós, né, mulheres, estamos sobrecarregadas com a questão dos próprios usuários da saúde mental, que não estão com portas abertas, e agora nós já somos as pessoas que cuidam né, das pessoas em sofrimento psíquico, e agora mais ainda, né? Sem uma rede, sem os CAPs, sem as atividades, sem os atendimentos. Então, também me faz pensar o quanto nós, aqui a nossa rede de saúde mental, acho que um outro elemento que tu falaste que é muito fundamental o quanto a gente não se preparou para isso. E a gente sabia, a gente teve tempo, né? A Itália chegou para todo mundo, falou, gente, preparem-se, você vai chegar aí com vocês e a gente não se preparou. É uma ideia de negação, parece, não vai acontecer. Então, eu prefiro negar do que enfrentar o que vai acontecer. Então, por exemplo, a nossa estratégia de saúde mental, justamente do que tu colocaste, dos atendimentos online, né? Atendimento psiquiátrico, psicológico, de AT, de terapeutas ocupacionais, fazendo esse serviço pelo SUS online. Claro, considerando, obviamente, todos os determinantes sociais que muitas vezes impedem, né, esse atendimento online. Mas, de fato, há uma conjuntura e que ela está nos impondo para a gente lidar com esse sofrimento psíquico e encontrar formas de cuidado. Porque, como eu já disse, né, como a gente não consegue, infelizmente, esperar nada do governo federal, que outras formas, né, como nós, no sentido de coletividade, conseguimos dar conta. Não estou dizendo que esse é o certo, claro que não, né, mas como a gente está desamparado, que formas conseguir? Então, eu realmente não sei, cara, não sei se tu sabes de práticas da rede de saúde mental daqui de Belém ou de outros espaços que estejam conseguindo fazer tanto os seus atendimentos presenciais quanto online. Tu conheces alguma prática, estratégias nesse sentido? Certo. Então, Lúcia, eu acho que tem experiências interessantes acontecendo nas redes, as redes que estão conseguindo se unir de alguma forma para tentar fazer um enfrentamento. Do ponto de vista da macrogestão, como tu bem desenhasse aí, nós não é que a gente não pode esperar nada, a gente espera o pior. É isso que deixa mais desamparado. Porque você sabe que o que vai vir não vai lhe agradar e não vai lhe resolver. O que vai vir é necropolítica na veia, é fascismo na veia, é uma gripezinha. Como que a gente vai querer que a população, de forma geral, entenda o que está acontecendo se ela vê? Porque existe uma coisa que chama-se representação simbólica. A gente não é quem a gente é quem o outro acha que a gente é. Quando você se apresenta dizendo, eu sou professora da Universidade Federal do Pará, você deixou de ser Lúcia, você é a professora da universidade, todo aquele aparato da universidade vem junto com você, você fica desse tamanho. Então, os cargos que a gente ocupa, eles exigem de nós uma coisa básica, que é ética, a ética profissional, estar à altura do cargo, da liturgia do cargo, é isso. A gente não pode. Eu não posso ser Carol Veiga Cabral quando eu estou no cargo X. Não que eu deixe de ser eu, mas você tem que, né? Você tem que guarda, você pode pensar coisas na sua cabeça que você não tem que revelar. Se a pessoa acha que de fato é uma gripezinha,
Mas o ministro da saúde dela está dizendo que não, a OMS está dizendo que não, a ciência diz que não, a pessoa se resguarda sua insignificância e, ó, fecha a boca, como diria minha bisavó, quando tu não sabe o que falar, não fale. É um ensinamento básico, que nem na ancestralidade dele ele conseguiu adquirir, porque talvez não tivesse quem passasse também, pobrezinho, pode ser que tenha sido uma questão de fundo aí. Então, é fato que essa crise, ela exacerba as nossas desigualdades. Nós já vínhamos, como eu tentei um pouco mostrar aqui, com um orçamento ruim, eternamente. A gente nunca teve o orçamento que a gente quis no SUS. Mas de 2017 para cá, depois do golpe, vamos dizer as claras, de 2016, nós entramos num processo de muito pouca democracia e de perda de direitos. É isso que a população tem que observar, porque nós estamos em ano de eleição. E nós temos de novo a oportunidade de escolher qual é a política que nós queremos que reja o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios. E não dá para pensar, mas a política é tudo igual e não sei o que. Não, não é. Tem diferença. A diferença está nos números agora da Covid. Onde você vê um governo que está mais implicado tem uma resposta melhor. Um governo que esteja menos implicado tem uma resposta pior. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Quando falava dos ACS, eles não estão só precarizados, eles foram diminuídos na nova PNAB. Hoje é obrigatório apenas um ACS por território. Então, você pode diminuir. Antes eram 4, pelo menos, por cada equipe de estratégia, agora é 1. Então, o gestor municipal que já está com a corda no pescoço, do ponto de vista orçamentário, ele vai cortar onde ele puder. Aí é um lugar que ele vai cortar. Só que teve a ACS que comemorou a entrada do Temer, que achou que estava bacana, e foi com o Temer que foi feita essa perda. Acho que a gente também tem que dizer aqui nomes aos bois, porque tudo que eu estou dizendo as pessoas podem pesquisar depois e confirmar. Né? Então, a gente tem menos ACS, a gente tem menos capacidade de fazer uma atenção de promoção e prevenção de base territorial. Mas voltando para os desamparos, então o nosso desamparo, primeiro, é saber que nós não temos gestão na macropolítica. Esse é um primeiro ponto. Pensando a nível federal, e o SUS, eu não tenho como pensar o SUS sem o nível federal. Porque parte dos recursos e das resoluções vem dali. Certo? Aí o gestor estadual e municipal ele vai tentar se virar com aquilo que ele tem. Aí ele olha para um território que já é fraturado, que já é cheio de desigualdades e iniquidades, ele vai tentar produzir uma resposta que provavelmente vai ser uma resposta falha. Né? E a gente tem visto isso. Aqui em Belém nós estamos aí num restrição máxima de circulação. Só pode circular com justificativa. E a gente não vê o número descer. Por quê? Porque parte da população paraense não pode ficar em casa, não consegue ficar em casa porque não tem o que comer se não ficar. Então, se nós não olharmos para isso também, a gente vai estar brincando de fazer gestão, entende? A gestão é uma coisa muito séria, é muito, muito sério. Quem deseja ser gestor tem que saber muito bem o que está fazendo, porque tu não vai deitar tua cabeça no travesseiro enquanto tiver uma pessoa passando necessidade. Você vai ter que estar de plantão. Mas eu quero pegar as experiências de desamparo, que foi que tu me perguntou, eu fiz uma curva enorme. Aqui, eu acho que é o FPA, com esses 3 professores que eu te citei, professor Leandro, professora Eunice, professora Ana Cleide, eles montaram esse espaço da clínica virtual, eles estão articulados com outros professores do PPGP, mestrandos, doutorandos, enfim, articulados com o território local para tentar responder. E eu acho que o Paraíso tem isso de bacana, né? De tentar responder ao que está posto. Vai resolver todos os problemas? Não. Mas vai ajudar naquilo que é possível de costurar, de resposta para essa população. A gente está se orientando pelos princípios nessa clínica da atenção psicossocial, né? E estamos todos, a grande maioria, fazendo o curso da Fiocruz de atenção psicossocial em tempos de pandemia do Covid, que a Fiocruz está... Porque nós temos que nos apoiar na ciência. A cooperação entre quem pensa ciência nesse país. O FPA pensa ciência. A Fiocruz pensa ciência. Vamos nos juntar e vamos construir juntos soluções. No Alegrete,
No Alegrete, Lúcia, tem um grupo comandado pela Judete Ferrari, que é uma parceira incansável, e há pouco eu vi a Larissa aqui curtindo. Ela apareceu aqui em algum lugar, não sei como é que ela apareceu na minha tela, mas lá no sul do Brasil, na cidade do Alegrete, tem vários grupos acontecendo de atendimento online. O que elas verificam? Elas são do NASF, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família. E elas estão atuando, elas perceberam, elas faziam os grupos de ajuda mútua da atenção básica com enfoque em saúde mental. Não tinha como manter o presencial porque estava, pelos protocolos do Covid, proibido o encontro de aglomeração. Aí elas viram que a maioria tem telefone e usa o WhatsApp. Elas fazem um grupo que chama Suspiradas Online. Tem vários, inclusive eu participei hoje de tarde, eu participo das terças-feiras, das 2 às 4, onde a gente se dá apoio e suporte mútuo por telefone. Aqui, né? A gente vai mandando mensagem de voz, de texto, figurinha, se filma, faz um café, passa um café e fotografa o café e diz agora vou tomar um café, e a gente vai contando histórias. E hoje uma das companheiras do grupo contava a sua história e pedia ajuda, e ela dizia assim, eu não sei se eu acho que eu tô paranoica, porque essa coisa do conhecimento científico dito científico da psiquiatria já transforma tudo em patos, né? Mas como assim? O que é isso? Fale mais sobre isso, diga lá e tal. Tem um monte de psicanalista no grupo também, né? E aí ela pega e vai contando, e ela vive uma situação que a gente chama lá no sul de doble chapa. O que quer dizer isso? Ela é brasileira, o marido é argentino, porque a gente tem fronteira com a Argentina. Então, eles ficam nesse vai e vem, só que agora eles não podem ficar no vai e vem. Porque a Argentina, diferente do Brasil, atuou na macropolítica e está conseguindo conter a crise do Covid. Então, o marido dela e ela estão no Brasil e não conseguem atravessar a fronteira para a Argentina. Quando eles não conseguem atravessar, ele não consegue acessar o recurso financeiro dele que ele ganha de pensão porque ele é aposentado. E aí eu disse, mas tu não tá paranoica, tu tá com uma necessidade real e absoluta de ter acesso àquilo que é de direito de vocês. Então, vamos pensar aqui, vamos achar um advogado que saiba de direito internacional para a gente pensar como é que a gente faz contato com a embaixada, porque das duas, uma, ou eles te dão uma licença especial para ele ir lá para retirar o dinheiro, ou por procuração eles mandam esse dinheiro para o Brasil numa conta que ele tem aqui. Mas é um direito que ele tem. Tem que ter uma saída, né? Só que essa saída é uma saída que envolve a justiça de 2 países, o sistema bancário de 2 países que somos vizinhos, mas eu, se sou argentina, também fecho a minha fronteira. É óbvio, o Brasil está explodindo de caso, como é que eles vão controlar? Né? Então, tem coisas belíssimas acontecendo. O Eduardo Mourão Vasconcelos também tem feito no Rio de Janeiro os grupos de ajuda mútua, também no sistema online. Claro que fazer por WhatsApp atinge um grupo grande, mas não 100%, não 100%. Porque ainda tem pessoas que nem o telefone para ter o WhatsApp elas vão ter. E eu diria que a rede ela tem que ter um planejamento estratégico nesse momento de poder garantir também o atendimento presencial. Porque se a gente pode manejar uma série de questões virtualmente, e podemos, até porque a maioria das pessoas que tiverem episódios agora relacionados com o Covid, elas vão se... com o susto que o Covid produz, né? Com angústia, com todas essas incertezas, a gente consegue contornar, da maioria das pessoas, isso numa conversa, numa escuta, que pode ser até telefônica, de telefone padrão, certo? Agora, algumas pessoas, é um percentual baixo, mas é um percentual que existe, vai precisar do atendimento presencial. E aí, a rede tem que estar aberta. Mas para essa rede estar aberta, ela tem que ter essas garantias que a gente falava antes para o trabalhador e tem que se pensar qual é a estrutura que vai se montar. Por exemplo, eu estou preocupada aqui em Belém com o acolhimento noturno. A gente precisa garantir que o acolhimento noturno dos CAPs aconteça.
Porque ali eles vão estar mais seguros do que na internação psiquiátrica, sem dúvida nenhuma. E a maioria dos casos de internação psiquiátrica que a gente vê são internações desnecessárias, que seriam resolvidas com o acolhimento noturno, que são duas coisas diferentes, né? Eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas enfim. Então, quando a gente tem o CAPS não atendendo o acolhimento noturno por falta de profissional, poxa, daí a gente vai ter um problema maior, nós vamos criar um autografo. Essa é a capacidade que a gestão tem que ter. E para resolver esse tipo de problema, nós temos que ter uma sala de situação, que a gente chama em emergência, que a gente precisa ter uma sala de situação, onde pessoas que fazem a gestão do sistema acontecer se reúnam, pode ser virtual, nesse momento tem que ser virtual, para pactuar ações de desobstruir os gargalos da rede, desatar os nós. Um problema que a gente tem, por exemplo, é que na portaria lá da legislação dos CAPs, quem tem que estar no noturno é o enfermeiro. Aí o enfermeiro adoece, o agente, o técnico de enfermagem não pode estar lá porque o Corém não autoriza. Só que o CAPS é multiprofissional, então a enfermeira não pode estar, fica psicóloga, mas não pode, porque na portaria está escrito. Esse é o momento onde a gente tem que desburocratizar para garantir acesso. Então, vamos chamar o Corém para fazer esse debate e explicar por que nesse momento nós temos que fazer diferente. Né? Então, essas questões que eu acho que a crise, ela é uma ruptura, a crise no campo da saúde mental é uma ruptura com a realidade. O que nós estamos tendo com o Covid é uma ruptura com a realidade do jeito que a gente conhecia. Nós vamos ter uma outra realidade. Então, vai nos convocar a novos arranjos, a novas estratégias, e a gente vai ter que ter a capacidade de se reinventar e pactuar. A solução eu não tenho dúvida. Eu já enfrentei outras crises na minha vida, não como a do Covid, tá? E eu jamais pensei, eu não acompanhei a tal da gripe espanhola, pelo amor de Deus, que eu nasci foi ontem, né? Mas eu já acompanhei muitas crises, infelizmente, no campo da saúde mental, inclusive algumas de grande proporção, como a Kiss, a Boate Kiss, e a gente só consegue resolver isso com trabalho multiprofissional, que é fundamental de acontecer, trabalho multiprofissional interdisciplinar. Não é só a rede de saúde que tem que se implicar, como a gente já falou aqui, todas as outras têm que entrar, e tem que montar uma sala de situação aí, para poder estar negociando e até trocando essas ideias de ferramentas que têm funcionado na virtualidade para garantir o apoio para a atenção psicossocial acontecer, e quando não se resolver virtualmente, ter uma rede aberta e acolhedora para receber as pessoas para o encontro presencial. Carol, tem uma pergunta aqui da Vitória perguntando como estão funcionando os CAPs no período do lockdown aqui em Belém. Tu tens conhecimento de como está funcionando os CAPs? Olha, Vitória, como eu disse no início, eu sou gaúcha, né? Eu cheguei aqui faz 1 ano. Eu conheço alguma coisa da rede de Belém e a rede estadual aqui, até pelo meu contato, quando eu coordenava a saúde mental no estado do Rio Grande do Sul, a gente acaba se encontrando, né, nos momentos nacionais, vamos dizer assim. Vocês têm um bom desenho de RAPS no papel, de rede de atenção psicossocial. Essa do papel eu conheço super bem, porque a gente acompanhou, foi o primeiro estado, viu, que construiu a RAPS. Aqui era a Marilda Couto, a coordenadora de saúde mental do estado. Então, só que tem uma série de serviços que vocês ainda não têm, e vocês estão enfrentando, como todos nós, eu te diria, lá no Rio Grande do Sul, a gente está passando pelo mesmo perrengue, tá? Em São Paulo, eu estava agora numa... É bom dessas videoconferências que a gente está em tudo que é lugar. Eu estava agora, há pouco, no Bexiga, lá em São Paulo, agora já estou aqui em Belém de novo. Mas o pessoal, né, tá todo mundo falando o mesmo problema. Como teve esse grande incentivo para a questão hospitalar, todo mundo olhou para isso, os gestores olharam para isso e as outras redes se encolheram. E não foi pensado os protocolos de atendimento e de atenção
E eu não digo nem protocolo, porque CAPs não cabe em protocolo, saúde mental não cabe em protocolo. Eu digo que para a saúde mental a gente faz diretriz técnica do cuidado, porque o usuário sempre, se a gente for pensar plano terapêutico singular, o usuário sempre vai quebrar o protocolo que a gente cria, porque ele tem as suas singularidades. Eu tenho que olhar as singularidades dele, senão eu não produzo saúde, pelo menos não saúde de boa qualidade, né? No campo da saúde mental é assim. Quer trabalhar com isso, é assim que o negócio é. Então, aqui em Belém, o que eu sei é que a rede tem muita coisa fechada. Sim, fechada não. Funcionando no modelo Covid, eu vou chamar assim, melhor dito. Ou seja, não está a pleno pulmão. Um elemento importante, Vitória, é que parte da força de trabalho, tá? Os trabalhadores, eles foram da saúde diretamente afetados pelo Covid. Muita gente adoecida. E o adoecimento do Covid, ele não é aqueles 14, 15 dias. Ele é um tempo mais longo, ele tira a energia da pessoa, porque quando você tem pouca oxigenação no seu sangue, você tem, né, uma incapacidade real para o trabalho. Você quer ficar tirada na cama o dia inteiro, não tem vontade de fazer nada, porque você não tem energia, você não tem... A vitalidade do sangue é o oxigênio. Por isso que a gente faz transfusão de sangue quando perde sangue, precisa de oxigênio para poder manter tudo em funcionamento. Nosso corpo entra em colapso. Então, a rede está funcionando não do jeito que deveria, sem dúvida nenhuma, isso eu posso dizer, mas eu não saberia te dizer com toda a precisão. Acho que a gente até pode pensar, né, Lúcia, como sugestão, trazer alguém da rede mais orgânico, com autoridade para falar desse lugar. Eu estou falando como pesquisadora, eu estou falando do lugar de uma professora que está dentro da universidade, que tem flertes com a rede, mas eu não me autorizo a falar da rede. A Fernanda Neto, integrante da Abraps, Belém, e trabalhadora, né, do SUS, trabalhadora do CAPES, diz assim, dá uma resposta aqui, né? Disse que houve uma explosão de casos demandando atendimento psicossocial e com um estrangulamento da capacidade de atendimento nos CAPs. Profissionais afastados por adoecimento e por ser de grupo de risco. Medo de contaminação por falta de EPIs de qualidade. Ausência de gestão. Suspensão dos grupos. Esse é o cenário dos CAPs da prefeitura, infelizmente. Soma-se a isso a ausência de gestão para pensar formas de atendimento, como os virtuais, ausência de internet de qualidade no próprio serviço. Então, esse é um relato, né, do que está acontecendo, que é bem próximo que a gente já vem, né, tu já expuseste aqui nesse momento. A gente já chegou em 1 hora de live, eu não sei se é isso mesmo, produção, meninas aí do núcleo, diga se a gente pode estender mais um pouco, mas eu queria fazer um comentário, Carol, sobre a questão que também, né, a pandemia, ela nos mostra, é a questão, o quanto tudo que foi negligenciado, criticado e quase que criminalizado nesse governo vem à tona como uma necessidade básica, né? Ou seja, o SUS, né, desde do congelamento do teto dos gastos, como tu bem propuseste, que não é de agora, veio desde o Temer, né, veio do golpe, que a gente resistiu, lutou bravamente contra isso e não conseguimos, passou, né, pelo Congresso, pelo Senado, e a gente vivemos a consequência disso hoje. A ciência, né? Então, não há pouco tempo, foi bem popularizado quando se colocou que as universidades públicas fazem balbúrdias, né? E que não iam mais financiar a nossa balbúrdia. E a gente tem visto o quanto é a ciência, a universidade, que tem encontrado não só as questões de vacina, de tratamentos e de pesquisas, mas também desse apoio, né? Como a psicologia, como os estudos em ciências sociais, né, no serviço social, em tantas outras áreas que estão se dedicando a pensar a pandemia, a saúde mental das pessoas. E a arte e a cultura, como tu bem colocaste, né? Então, se agora a gente está vivendo um momento tão frágil, né, da nossa saúde mental, de muitas ansiedades, né, do que
por vir, quando acaba a quarentena, né? Então, toda hora me pergunto, Lúcia, o que tu acha? Vai acabar daqui a um mês, né? Daqui 2 meses, enfim. Né? E quarentena também para quem? Né? Quarentena é para quem consegue ter esse isolamento. Muito de privilégios assim absurdos, né? Quando eu consigo estar 2 meses em casa, quando eu só saio para descer no meu prédio para pegar o alimento que eu compro pelo celular e chega na minha... Então, isso, né? Então, isso não se reconhece isso, não se mostra o quanto isso é uma situação de muito privilégio, que a maioria da população, obviamente, não consegue isso. Enfim, e o que eu quero dizer é o quanto a arte e a cultura têm sido, sim, um elemento, né, de saúde mental, né? Um elemento de distração, um elemento de nos fazer pensar sobre a vida e o quanto a cultura é colocada. E nessa questão de saúde mental, muito do que eu escuto, eu acho que tu falas dessa rede de apoio e a minha atitude, né, nesse sentido tem sido essa, tem sido escutar, tem sido conversar. Então, coisas que eu não fazia há muito tempo, eu tenho feito diariamente, que é ligar para pelo menos uma amiga, alguma pessoa que eu sei que está numa situação difícil. Por exemplo, pessoas que moram sozinhas e que agora estão há um mês sozinhas, né? Então, lidar com essa solidão é muito difícil, né? E muito angustiante. E mesmo essas situações de ligações, né? Desse apoio, dessa rede, de fazer um café, embora tomar um café juntas, né? Eu tenho meu boteco quinzenal com minhas amigas, com algumas amigas que a gente faz, sexta-feira à noite, compra uma cerveja, se coloca e a gente fica no nosso boteco virtual. A gente vê o quanto também uma necessidade e uma vontade de medicar a dor. Né? Eu não aguento mais, eu preciso sair de mim, eu estou pirando, eu estou em surto. E acolher essa dor é normal. Quem não está triste, quem não está perdido, quem não está confuso, quem está muito tranquilo, aí eu acho que é problemático, né? Está negando uma realidade, todos nós, né? Acho que foi o Christian Duncan que disse, ou as pessoas estão negando, né? Ou as pessoas estão confusas, e quem não está no meio disso tudo está muito mal. Então, eu acho assim que também a gente uma questão para a gente pensar na saúde mental é o quanto uma necessidade mesmo de pensar as nossas questões, de acolher a nossa dor, de saber que eu estou com vontade de chorar, deixa chorar, chora, sabe? Eu estou com vontade de não sair da cama hoje, não sai da cama, porque realmente a gente está vivendo uma questão atípica que ninguém viveu, né? Ninguém viveu, ou poucas pessoas, por exemplo, viveram uma pandemia como a gripe espanhola, né? E por incrível que pareça, que para mim realmente é incrível, é o quanto a gente não se preparou para isso. E eu falo muito pessoalmente, mesmo eu não negando, né? Mas em dezembro eu não estava, isso vai chegar aqui, eu vou ficar meses trancada em casa. Não estava, né? E também eu fico me pensando como eu estava, né? Eu acho que é uma ferramenta, uma defesa, né? Nossa, na universidade a gente não falava sobre isso. Quem falasse ia aparecer alguém, né, persecutório, alguém, né, alarmista e problemática, né? Enfim, então também pensar o que a gente não medicar a dor, mas acolher essa dor, essa nossa dor, né? E acolher a dor do outro, se tiverem condições, né? Como a gente diz, fique em casa, se puder, também acolha a dor do outro, se puder, porque às vezes a gente não está dando conta nem da nossa dor. Então, acho que isso também tem que ser bastante respeitoso com o outro, né? Para saber os nossos limites. Porque também eu vejo, e eu falo até por mim mesmo, o quanto eu tenho uma exigência, por exemplo, agora eu já relaxei mais, mas no começo, de produtividade, por exemplo. Então, eu falo, em quarentena vai ser ótimo, vou ficar em casa, vou dar conta de todos os meus trabalhos, que está tudo atrasado. E quando a gente vê, a gente não consegue. Primeiro, porque o meu trabalho triplicou, né? No meu caso, os trabalhos domésticos, os trabalhos da minha filha, que não tem mais escola para ela ir, né? A tentativa de deixar um cotidiano leve para que ela não sinta, né? De uma forma tão drástica. Claro que ela sente, ela fala do Covid, do coronavírus, ela não vê a avó, então não vai para a escola, então ela sabe, mas que esteja um cotidiano leve para que ela não sofra,
né, e tenha consequência, marcas específicas mais sérias desse momento. E quanto a gente se cobra, mesmo numa pandemia, isso eu fico bem espantada, mesmo uma pandemia, né, que na verdade são duas pandemias, né? A gente tem uma pandemia e um pandemônio, né, essa dupla catástrofe que a gente está vivendo, a gente não exige a mesma performance de antes, a mesma proposta de vida de antes, e não, eu acho que é um momento realmente da gente se pensar, da gente olhar nossas feridas, olhar nossas dores, acolhê-las, né, ver que é legítimo, que nós não estamos, né, enfim, sendo improdutivos ou pouco resilientes, né, que é uma palavra também que em moda e que eu tenho severas críticas a ela, né, em relação a isso. Enfim, Carol, a última coisa que eu quero te dizer é que, assim, para mim o que fica muito forte nessa live, nessa tua fala, essa questão de desatar os nós, né, como tu falas, né, essa ideia dessa sala, né? Dessa sala de gerência que seria para desatar esses nós. Eu falo assim, que nós a gente consegue desatar, né? Que nós a gente consegue desatar ou deixar mais frouxos, né? E que outras pontes, outros nós, outras conexões, essa linha, esse fio, essa corda consegue fazer. Nós potentes, nós de vida, né? Nós de fruição. E por último, por fim, eu realmente, se tivesse o gênio da lâmpada agora e me dissesse qual é o teu desejo, meu desejo seria a Carol como ministra da saúde desse país, né? Mas sem esse desgoverno, né? Seria uma ministra da saúde como outro governo, porque com esse governo não adianta, porque de fato as estratégias, né, de gestão que tu trazes são muito pertinentes e são e de fato outro elemento, acho que a Camila Malcher colocou aqui, né, sobre uma crítica do governador que trouxe o Mandetta para ouvir, e eu acho sim que tem que ouvir, mas tem que ouvir os nossos trabalhadores e trabalhadoras, tem que ouvir quem está, porque não adianta sala de gestão, não adianta desatar nó, se não escuta quem está na linha de frente, quem tem experiência com isso. Então, a tua fala é uma fala muito de alguém que vive o SUS, que estuda o SUS, e que seria, enfim, várias estratégias que eu anseio que fossem, que o meu desejo é que fossem postas em práticas, porque se a gente não tem controle sobre o vírus, sobre a pandemia, a gente poderia ter controle sobre o que a gente faz com ela, né? O que a gente faz diante dessa situação. E foi muito excelente a tua colocação quando eu digo que a gente não pode esperar nada desse governo. De fato, a gente espera sim, só que a gente espera sempre o pior, porque ele tem ódio de tudo que flui, de tudo que fruição, de tudo que é vida, né? E agora ele está preocupado com a sua sobrevida no governo e não com as nossas vidas. E, enfim, é tanta coisa que desperta, né, de questões, de emoções. E eu quero terminar, na verdade, te convidando a fazer o que vai falar para essas pessoas que estão nos escutando agora, né, em relação à saúde mental, o que tu terias a dizer como, enfim, como forma de encerramento e de síntese do que a gente conversou aqui. Passar rapidinho, né? E a gente tem muito assunto. Primeiro, eu queria dizer isso assim, ó. Ele quer trazer o Mandetta, ele quer ouvir o Mandetta, ele já trouxe o Mandetta. Pergunta para o Mandetta por que ele votou a favor da EC 95. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Como cidadã brasileira, eu quero entender por que ele, enquanto deputado federal, votou médico, profissional da saúde, tá? Votou a favor do congelamento de gastos na saúde. Saúde não é gasto, saúde é investimento. É isso que tem que mudar. É essa concepção. Então, essa seria a pergunta que eu teria para o Mandetta. Eu não conheço o Mandetta, entendeu? É que num governo desgovernado como esse, ele quase que passaram álcool gel ali, até parece que deu. Não, gente, não. A mim não me convence o senhor Mandetta, porque eu sei o que ele fez no verão passado, porque eu acompanho a cena política. Por que eu acompanho? Porque eu sou uma cidadã que vive esse país.
E enquanto eu entender que é possível viver nesse país, eu vou estar me metendo, sim, querendo saber o que está acontecendo. Então, essa é a primeira pergunta que eu teria para o Mandetta. Se eu fosse da equipe aqui, eu já pergunto: ô Mandetta, explica aí para nós. Por que tu votou a favor? Porque depois ele provou do veneno dele. Só que nós provamos junto, porque muitas dessas pessoas que morreram por conta de não ter dinheiro no orçamento lá dos municípios e dos estados para poder fazer uma saúde realmente robusta. Essa seria a minha... Eu tenho muitas considerações, mas eu vou tentar fechar. Eu quero dizer o seguinte: é possível produzir atenção psicossocial em meio à crise. A saúde mental nos ensinou isso, da forma mais radical. Tem situações, eu trabalhei em tudo que tu puder imaginar já, Lúcia. Eu já fui gestora, eu trabalhadora, professora, eu trabalhei em SAMU, trabalhei em hospício, eu trabalhei na unidade básica, eu trabalhei em tudo, na gestão, qualquer lugar que tu imaginar, assim, eu já fui, às vezes até de castigo, porque quando a gente é funcionário público, às vezes eles botam a gente de castigo em algum lugar para a gente pagar nossas penitências. Então, porque a gente se posiciona, e quem se posiciona sempre fica na berlinda, né, de receber um contragolpe. Mas o que eu diria é que é possível fazer atenção psicossocial em meio à crise, porque eu aprendi isso com os usuários. Situações assim que tu diz assim: meu Deus, o que é que eu faço agora? Como é que eu saio disso aqui? E tu encontra uma saída quando tu consegue escutar. Eu estou lembrando aqui de uma usuária que eu cheguei com a equipe da SAMU, ela estava em cima do telhado e dizia que não ia descer de lá e que se a gente quisesse conversar com ela, a gente tinha que subir. Então, o usuário, ele nos convoca a se deslocar do nosso, vamos dizer assim, como é que a gente fala, zona de conforto, para atuar ali onde ele precisa de nós e não onde a gente quer atuar. Então, eu dei o exemplo de uma pessoa, eu posso dar o exemplo de uma coletividade. 242 pessoas morreram na Kiss, no incêndio da boate de Santa Maria. Nós conseguimos fazer a gestão daquela crise. Até hoje, eu acompanho, de algum jeito, os familiares sobreviventes da boate Kiss. Como é que a gente consegue produzir, então, na crise? Com rede quente. Mesmo quando a rede é esburacada, não está perfeita, não está bem tecida, não está vitaminada, como é o caso agora, não vamos nos desesperar. E não tem como resolver todos os problemas da rede agora. Nós temos que olhar para eles e saber que nós vamos ter que resolver. Mas agora a gente tem que focar, então, em algumas ações. Então, eu diria, é possível fazer, mesmo com essa rede fragilizada, se a gente tiver rede quente. Se as pessoas não criarem obstáculos para o cuidado. Se as pessoas conseguirem romper com paradigmas e com algumas verdades absolutas que são postas na nossa cabeça de como é que a gente tem que produzir saúde. Né? Então, se a gente não conseguir ter essa capacidade, a gente não vence mesmo. Por quê? Qual é o grande problema? Nós vivemos um capitalismo. Quem importa de verdade é o capital e não as pessoas. Então, a gente precisa dizer que as pessoas importam. Vidas humanas importam. E não são algumas vidas que importam para nós. São todas as vidas. Vidas pretas importam, vidas de mulheres importam, vida das nossas crianças importam. E é isso que a gente tem que poder dizer em contraponto a esse movimento de necropolítica que está posto aí. Porque quando as pessoas dizem, mas esse governo é desgovernado, é tonto. Não, há um projeto político aí, sim, que é um projeto político voltado para o capital. Essa é uma escolha. Só que essa escolha foi referendada pela sociedade brasileira, que agora está pagando muito caro com a sua própria vida por essa escolha. Porque não é que eles sejam despreparados, eles estão preparados para fazer exatamente o que eles estão fazendo. Minimizar com a ajuda da mídia, muitas vezes. Agora a mídia resolveu acordar e se levanta contra, porque os seus interesses também estão em questão, né? Senão não se levantavam, vamos ser sinceros. Então, para finalizar, eu queria dizer assim, vamos pensar que a gente está numa crise? Sim, estamos. Tem saída? Tem. Aonde que é a saída? Na coletividade. Mas nós não podemos nos encontrar
Então, nós vamos ter que ser criativos e nos encontrar assim como a gente está se encontrando, pactuar as ações no campo da gestão, assim como a gente está pactuando aqui, tudo virtualmente, para tentar construir uma resposta que também é coletiva. Nós não podemos ficar esperando lá no macro só. Nós temos que pressionar o macro e temos que ir para cima e tal, mas a gente também pode na micropolítica, no meu gesto. Por exemplo, o Corém aqui do Pará, ele precisa olhar para essa questão de tem CAPS que está paralisado, por exemplo, no noturno, Lúcia, porque a enfermeira adoeceu. Aí o Corém não autoriza que o técnico de enfermagem trabalhe sem enfermeiro. Gente, mas o CAPS é uma equipe multi, bota a psicóloga, bota o psiquiatra, bota qualquer outro lá, né? Ah, mas o Corém vai vir para cima e vai multar a prefeitura. Não, chama o Corém para pactuar. Olha, nós estamos enfrentando o Covid, a colega adoeceu, não temos... Entende? Pactua. Nós temos que nos valer das nossas redes de apoio e da nossa possibilidade de dialogar para pactuar junto à nossa sobrevivência como espécie. Acho que uma coisa que ficou muito clara e que atinge em cheio, a gente falou antes de negação, né? A negação é natural, é normal, é um mecanismo de defesa do ego, né? O Freud foi um cara que ele deu uma deslocada no eixo da Terra ali, quando ele disse o homem não está no centro do universo. E o ego não é o dono do seu próprio corpinho, é o inconsciente. Isso tudo é uma outra fofoca, uma outra conversa que eu não vou abrir aqui, mas só para dizer que nós temos problemas narcísicos básicos, porque a gente acha que a gente é o centro do mundo, que tudo gira na nossa volta. A pandemia está nos mostrando o quê? Não. Nós nos recolhemos por causa do vírus e a natureza sobrevive, inclusive, muito melhor sem a nossa presença. Então, o que nós temos que aprender com essa coisa, que é o Covid, essa pandemia, é como sermos sustentáveis como espécie, permitindo que as outras espécies também tenham vez. E quando a gente pensa isso para os cachorrinhos, para as borboletas, para as baleias, que eu sou, coraçõezinho, super favorável, mas eu também quero que a gente possa pensar isso para os negros, para as mulheres, para os indígenas, para os quilombolas, que a gente pense que todas as vidas importam e que a gente vai junto conseguir construir uma rede quente o suficiente para superar não é uma palavra que eu gosto, para atravessar essa situação do Covid. Acho que esse seria o meu recado. Fique em casa quem puder, quem não puder ficar em casa, tiver que sair, a gente falou muito da saúde, mas tem vários outros essenciais, né, que estão na rua aí, o pessoal da coleta de lixo, o pessoal do transporte público, né, todas essas pessoas têm que ter as garantias também, né? Quem puder ficar em casa, fique, quem não puder sair, não puder ficar, saia, mas saia com esses cuidados e vamos tentar agir de forma mais coletiva, pensando que a gente vive numa aldeia global e que tudo, uma borboleta bateu asas na China e veja bem o cenário que estamos aqui agora. É isso. Perfeito, cara. Eu acho que, como tu bem começas falando do 18 de maio, né, nosso 18M, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que foi uma ação criativa, né, uma ação de transformar uma realidade dura, terrível, criminosa, né, em tanta potência, né? A gente tem uma lei, a gente tem uma RAPS muito, né, toda uma rede que ela, como tu falaste, no papel, ela é muito potente, né? A carta, ela é bem potente e temos experiências também práticas potentes. Então, eu acho que a situação da pandemia, né, nos coloca nessa situação, né, de sermos criativos, de reinventar, né, de nos reinventar. E isso, os anos de escuta da população, os anos de pesquisa, enfim, né, de atuação, nos convoca e nos dá alguns subsídios para ativar essa nossa criatividade de transformação da realidade, né, porque é isso que o momento pede, né, essa coragem subversiva, essa coragem de transformação, a criação de potência, né, e de vida, que é o que mais a gente precisa e quer e defende no momento.
Certo. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada às integrantes do Núcleo Abrapso Belém pelo convite, né? Por me convidar para mediar essa honra de conversar e escutar e aprender tanto com a Carol. Beijo, meninas. Beijo, eu Carol. Obrigado. Vida longa para nós. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.